Como é que você se sente quando você pensa ou você escuta alguém falar que você vai para o céu ou para o inferno depois da morte? Como você se sente quando você acredita, pensa que você vai reencarnar para pagar o que você não fizer nessa vida? Nesse vídeo, eu vou estar tentando trazer uma explicação sobre esses conceitos de céu, inferno e reencarnação, porque devido a um vídeo meu onde eu compartilho com vocês a percepção que chega a mim de que não é sobre evolução, mas sim sobre relembrar, eu notei que houve uma certa crítica nos comentários. Então, para conseguir trazer a percepção que vem a mim como missão de alma, com o meu propósito de ser um canal de informação, eu estou me disponibilizando o meu tempo para vir aqui novamente explicar para vocês, para que a gente expanda a percepção da realidade e se liberte da história que nos foi contado até agora. Por quê? O despertar é sobre contar uma nova história. Por isso que na Bíblia fala-se sobre Apocalipse, muitas outras narrativas falam sobre esse tempo desafiador que estamos vivendo. Por quê? Se nós queremos viver o despertar da consciência, o despertar espiritual, nós precisamos contar uma nova história na nossa vida individual, para a nossa vida individual, como também uma nova história para o coletivo. Por quê? Se a gente continuar contando a história que nos foi contada até agora, estaremos repetindo os mesmos padrões. Então, a história que foi contada até agora talvez tenha suportado a humanidade de uma certa forma, só que agora nós estamos preparados para subir de nível, para mudar de nível. E lembrando que, novamente, isso poderia ser sobre evolução há um tempo atrás, de acordo com o que religiões trazem, de acordo com o que dogmas espirituais trazem, mas agora o paradigma precisa ser quebrado. E essa mensagem chega para mim e eu falo para vocês que eu não trago a verdade absoluta, eu trago as verdades que vêm para mim, as verdades que eu vejo acontecer na minha vida a partir dos princípios que eu vivo, de como eu vivi a cura, de como eu cocrio a minha realidade e de como, vindo de uma família cristã católica e tendo passado brevemente pelo espiritismo, eu consigo ver claramente como essas crenças de achar que eu ia para o inferno, de achar que eu era pecadora, de achar que eu ia ter que reencarnar aqui porque eu estava fazendo alguma coisa errada, estavam me limitando a experiência, estavam me deixando com medo, estavam me deixando insegura, como também vítima da minha história. Porque imagina, se quando a gente vai morrer, a gente vai para algum lugar que a gente não sabe aonde é, ou a gente tem que voltar porque alguém mandou, nós estamos sendo vítimas da história e não co-criadores. Então, eu preciso que vocês comecem a entender as percepções que eu trago, não como verdade absoluta, mas simplesmente como percepções mais expandidas da nossa vida. E certamente isso é muito desafiador para quem me assiste e vem dessas crenças, porque quebrar paradigmas é muito dolorido. É a gente perder a identificação do que foi contado pra gente, do que a gente acreditou ser verdade. Então, se você não conhece a minha história, eu sempre falo para vocês irem em playlists, para você entender da onde a minha informação tá vindo, onde que em 2020 eu fui informada que eu seria um canal de informação pelos pleidianos. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas para você entender o que eu vou passar aqui também e o porquê que hoje eu entendo o que eu entendo, a minha mãe morreu aqui no Canadá em 2019. Nessa época, eu ainda tinha crenças cristã católica. E no decorrer da morte dela, eu vi 7 seres de luz ao redor dela. E para mim, a olho nu, como cristã católica, ver esses seres de luz ao redor dela foi um choque. Porque a minha religião não acreditava nisso. Então eu tive que fazer certas buscas para eu conseguir entender o que aconteceu comigo naquele momento. Então foi quando eu me deparei com o espiritismo,
Só que à medida que eu fui buscando autoconhecimento e me conhecer também, foi quando eu recebi a mensagem que eu seria um canal de informação. Então, se você tiver interesse, vai na minha história, porque para você entender que o que eu trago aqui, na maioria das vezes, são mensagens intuitivas em como o meu cérebro, meus neurônios e o meu campo energético têm a capacidade de ler o campo quântico e entender as dimensões de realidade, as realidades paralelas, onde que um dos meus propósitos é trazer discernimento entre informações de terceira, quarta dimensão e quinta dimensão. Então, para a gente começar a entender isso, tudo o que foi contado para a gente até agora fez sentido até agora, e quanto mais rápido a gente virar a página, mais a gente consegue expandir e se libertar e acessar o nosso poder de co-criar uma vida física, uma vida abundante, uma vida livre. Mas para isso a gente tem que ancorar o nosso eu superior, ancorar a sabedoria infinita que existe nesse universo, que é Deus. Deus é uma sabedoria infinita. O campo quântico, na física quântica, já nos mostra que nós estamos conectados em um campo de infinitas possibilidades. Isso é Deus. Deus é infinitas possibilidades. E Deus é informação. Quanto mais expandida está sua mente, o seu campo energético, quanto mais aberto você está a novas crenças, a crenças que não te limitam mais você expande, mais você acessa o campo, mais você acessa o seu poder de cocriação. Então, quem veio para viver o despertar, porque como eu falei, a mensagem que chega para mim é que muitas pessoas não vieram para despertar. Quem veio para viver o despertar precisa entender que o sistema está colapsando. O sistema da terceira dimensão está colapsando. Sistema religioso, financeiro, econômico, de saúde, educacional. E quando a gente entende isso e se desapega desses sistemas, mais a gente se abre para o infinito. Só que quando a gente começa nesse processo do despertar, como eu já expliquei num outro vídeo, muitas pessoas ficam muitos anos experienciando a 4D. Então, só para resumir aqui, porque eu já venho falando em vários vídeos, mas caso você chegue aqui de forma aleatória, nós estamos no corpo físico em uma realidade de terceira densidade. Terceira passando para a quarta densidade. O que é a densidade? Densidade é a matéria, tá? A percepção da realidade cerebral, ela é de terceira dimensão, passando para a quarta dimensão, quinta dimensão, e dependendo do seu contrato de alma, você consegue acessar até dimensões muito mais superiores do que essa. Só que isso depende de quem você decide ser no dia a dia, porque o seu acesso ao seu eu superior se torna uma escolha diária. A maioria das pessoas despertam do sistema da 3D e ficam perdidas ainda sem saber o que fazer, tá? Ficam perdidas em informações de quarta dimensão, que são informações do tipo, o planeta Terra é um planeta prisão, existem mestres e extraterrestres que estão ajudando, precisa fazer certos rituais em certas datas, precisa ter cristais. Então, existe muitas pessoas que a hora que despertam desse sistema atual ainda ficam aqui. Então, o que eu quero falar? Quando estamos experienciando a terceira dimensão, que o sistema está colapsando, principalmente das religiões que viemos, nós brasileiros, em sua maioria, cristãos, e com todo o respeito, porque eu também vim do cristianismo, eu sigo os ensinamentos de Jesus, sendo independente do nome que você chame ele, Jesus, Yahshua, seja você desacreditando dessa história agora, toda a história que foi contada dele pra gente, sendo verdade ou não, independente do que você acredita, quis mostrar alguma coisa pra gente. Era um pedacinho do quebra-cabeça, tá? Só que nessa história de Jesus existe o céu e o inferno, que quando a gente vai morrer, a gente vai ou pro céu ou pro inferno, se a gente não cumprir os mandamentos. E aí eu te pergunto, o que que você sente? Você está cumprindo os mandamentos? Porque você precisa entender que os mandamentos foram criações humanas e que esse mesmo sistema que fala pra gente que é pecado certas coisas, ele induz a gente a pecar, induz a gente a fazer o errado. Eu tenho vídeos no playlists falando sobre isso.
Então, quando eu estava aqui, em céu e inferno, alguém vinha me salvar, eu vivia o meu inferno na Terra. Eu estava criando o meu inferno, por quê? Na igreja falava que era errado ter gula, era errado comprar as coisas. Na igreja falava que era errado julgar. Só que eu fazia tudo isso. Eu saía da igreja com o meu grupo e os meus pais com o grupo deles e todo mundo ia se empanturrar de comida e bebida. E isso é muito comum aqui. Então, como que esse sistema fala que isso é errado, mas a gente está saindo do templo de Deus, da casa de Deus, e a gente está indo fazer justamente aquilo. Vocês conseguem entender? E aí eu julgava os outros. Mas se esse é pecado, como é que eu tô julgando? E aí eu fui começar a descobrir que eu fui programada a julgar na mesma igreja, onde a igreja falava que não podia julgar, mas a mesma igreja julga quem não é cristão. Julga quem não acredita em Deus, julga quem não cumpre o que aquela igreja está falando. Então é isso que a gente tem que começar a se questionar aqui. Por quê? Por que nós fazemos as coisas que nós fazemos? O porquê nós acreditamos no que nós acreditamos? Você, quando era bebê, não nasceu achando, acreditando que você ia para o céu ou para o inferno. Você não nasceu achando que existia reencarnação. Você nem nasceu sabendo que tinha o despertar da consciência. Tudo isso foi e está sendo inserido como crença para você. O que nunca ninguém falou é que nós podemos escolher nossas crenças. A gente sempre aqui, principalmente vindo da religião, a gente sempre fez o quê? Ouviu quem estava no topo da pirâmide. Porque aqui o acesso a Deus é para poucos. São para os padres, para os pastores, para quem segue outras religiões, só eles que sabem. A gente é não merecedor. Aqui nós não somos merecedores. A pirâmide, o topo da pirâmide merece. A gente não. E quando a gente acha que não é digno, que não merece, que somos pecadores, a conexão neurológica com o eu superior, que está conectado à fonte, não acontece. Então, por isso que aqui muitas pessoas vão em templos, e eu não estou julgando nada, gente, é isso que vocês têm que entender. Eu não estou aqui para fazer vocês acreditarem em mim, eu não estou aqui para convencer vocês, eu não estou aqui para provar que eu estou certa, eu estou aqui para trazer novas percepções. E se for bom para você, que legal, se não for bom para você, que legal também. É isso que vocês têm que entender. Que não existe verdade absoluta, existem pontos de observações, e quem está aqui tem um ponto de observação de que só merece acesso a Deus quem está no topo. E existe um propósito, porque isso é o sistema. Aí chega aqui, quando a pessoa às vezes começa a despertar daqui. Então, se você nasceu numa família que fala sobre céu e inferno, você está nessa crença. Muitas pessoas nasceram já com pais que vêm do espiritismo e que falam sobre reencarnação, por exemplo, que é uma percepção um pouco mais ampla da realidade, porque já acredita em espíritos, já acredita em centros energéticos, já consegue entender uma percepção um pouco maior, mais ampla da realidade, digamos, tá? Então, se você nasceu aqui, você tem essas crenças de que reencarnação é normal, de que o que você fizer aqui, agora, você vai pagar depois, que você está pagando agora erros de vidas passadas. E aí, quantas pessoas na comunidade espiritual ganham dinheiro em cima de vocês, falando para vocês, não, vamos descobrir o que você fez na vida passada, vamos limpar isso da sua memória. Comecem a se questionar. Então, se você saiu daqui, você está começando a despertar, às vezes você fica preso aqui muito tempo. Se você nasceu aqui já, se você não começar a se questionar, você também vai ficar aqui, onde você acha que reencarnação é normal. E se você acredita nisso, tá tudo bem você acreditar. Outro dia, no vídeo que eu coloquei
não é sobre evolução. Uma pessoa colocou que em 12 minutos eu fui contra o cristianismo e os dogmas da doutrina de Allan Kardec. E eu não estou aqui para discordar deles. Eu estou aqui para trazer novas percepções novamente. Comecem a se questionar. Comece a se questionar, porque aqui também existe um topo, onde na doutrina espírita, quem tem acesso aos espíritos, às informações, são os médiums. E você não tem. Aí você depende. Você fica indo para saber mais da sua vida, o que aconteceu com quem morreu, enquanto o acesso pode ser direto. O acesso ao campo quântico, as pessoas de informações e memórias de quem já se foi, pode ser acesso direto se você acessar o seu eu superior. Só que aí você fica querendo saber. E aí você fica mais uma vez dependente. Porque a informação que chega para mim do pouco tempo que eu participei da doutrina é que você tem que ter a mediunidade para desenvolvê-la. E aí você passa anos de estudo e aí você se torna um médium daquele centro, por exemplo. Quando, na verdade, todos nós temos a mediunidade. Só que uns vieram com elas mais aflorada, outros com menos. Mas todos podemos desenvolver. Só que mediunidade não é ficar vendo espírito. Mediunidade da quinta dimensão é você acessar o seu eu superior e ter controle total sobre você. Entender suas crenças, pensamentos, emoções, comportamentos, intenções. Existem pessoas aqui que são médiums, que dão passe, que, enfim, tudo que envolve a 4D, centros energéticos, alinhamentos de centros energéticos, visão, visualização. Existem pessoas que estão aqui com problemas no corpo físico. Vocês precisam entender que se a pessoa tem problemas no corpo físico, doenças, elas não estão canalizando uma informação e energia acima da Matrix. Elas estão canalizando informações da própria Matrix 4D. Porque se o corpo está adoecendo, isso é energia bloqueada que não permite que você acesse aqui. Você não tem energia o suficiente passando pelo seu corpo por completo. Muitas pessoas que estão aqui fazem isso porque, eu vim com esse presente, agora eu preciso fazer. E elas esquecem delas mesmas. Elas continuam repetindo padrões inconscientes da família, da sociedade. Continuam alimentando o sistema da 3D com trabalho, correndo atrás de dinheiro. E elas estão servindo o outro porque elas acham que elas têm que, porque elas vieram com isso. E isso a gente também tem que se questionar por quê. Se uma pessoa está energeticamente desregulada e ela está mexendo no seu campo, ela está te desregulando mais ainda, tá? Então, só para vocês entenderem, quando eu trago sobre céu e inferno não existe, reencarnação não existe, é porque a minha percepção da realidade com o meu eu superior é de quinta dimensão acima. Então, a percepção da realidade de uma terceira e quarta dimensão é o tempo linear, para fazer sentido para a mente humana. Passado, presente e futuro. A mente ainda se apega a essa sequência para conseguir experienciar a realidade de uma forma contínua linear, tá? Quando você começa a perceber a realidade de forma de quinta dimensão, e isso é um processo contínuo, constante e progressivo de acalmar sua mente, alinhar seus centros energéticos, agir de acordo com as leis universais, para que o seu eu superior ancore no seu corpo. O passado não existe mais. Porque quando você passa por uma reprogramação física, mental, emocional e energética, os seus traumas não estão mais no seu campo, portanto, você não projeta eles mais no futuro. Eu tenho um vídeo onde eu falo que a sua mente pode ser a sua maior amiga ou maior inimiga.
Porque a mente projeta as memórias do seu passado no seu futuro. Então, se você tem memórias doloridas no subconsciente, é disso que você vai estar criando mais. Então, a sua realidade continua no tempo linear de passado, presente e futuro. Quando você reprograma essas memórias, ressignifica os seus traumas, você está criando novas conexões neurológicas. Isso é a neurociência, que já ensina sobre a nossa neuroplasticidade, como também a epigenética, que ensina sobre o nosso poder de desativar genes que vêm de família e memórias traumáticas de famílias também, tá? Quando você faz isso, a sua mente consegue acessar fora do tempo linear. E é aonde você acessa futuras realidades para sua experiência humana, que já foi pré-elaborada por você mesmo, o seu fractal de alma, para você manifestar, cocriar e viver uma vida de propósito aqui. Então, quando eu trouxe reencarnação não existe, e essa pessoa falou, você está em 12 minutos rompendo tudo que foi ensinado, é porque a minha mente não percebe mais o passado e o futuro, percebe só o momento presente, entendendo que passado e futuro é uma estrutura mental. Quando se fala de reencarnação, você está pensando que no futuro você vai voltar. Quando se fala de vidas passadas, você ainda está processando o passado. Essa informação está certa ou errada? Não, ela é simplesmente uma percepção da realidade. Ou vocês acham que quando Allan Kardec veio e trouxe a teoria de reencarnação, ou enfim, tudo que ele ensinou, vocês acham que ele não foi questionado? Lógico que foi, ele ainda é questionado para as pessoas que estão aqui. E eu estou aqui trazendo essa percepção, onde na quarta dimensão ainda existe a pirâmide. Só que a pessoa consegue ter um pouquinho mais de visão ampla. Porque se você veio de religião e você passou para cá, você consegue entender o que a religião te trouxe na sua história e aonde você está agora. Só que o que acontece? Quando você acessa a quinta dimensão mentalmente, o seu eu superior ancora no seu corpo e você entende que todos fazem parte de uma coisa só e que cada um tem simplesmente um ponto de observação diferente, sem certo ou errado. Aqui na terceira e quarta dimensão, nós ainda vemos a experiência como individual, como se nós fôssemos só ser físico aqui. Aqui a gente entende um pouco sobre o espírito, só que ainda é como se estivesse uma coisa separada, como se o espírito não estivesse na gente, porque por mais que a gente entenda o Espírito Santo está em você, você não acessa. Uma coisa é alguém te falar, não, mas o Espírito Santo está em você, Deus habita em você. Uma coisa é alguém te falar isso e a tua vida tá uma bagunça. Como que Deus habita em mim se a minha vida tá uma bagunça? Uma coisa é você ouvir essa sabedoria. Uma coisa é você incorporar essa sabedoria e viver a partir daqui, dos princípios de Deus. Só que os princípios de Deus nessa realidade são as 7 leis herméticas. Nós precisamos entender as leis que regem essa realidade, assim como a lei da gravidade, se a gente quer acessar o eu superior. Só que não é só entender, é entender e viver a partir dela. E eu mostro isso no movimento Cura do Caos à Cocriação. Como eu mostro para acessar o eu superior. Eu guio vocês a se reprogramarem para o eu superior. Por quê? Se você continuar acreditando que você vai para o inferno ou para o céu, você ainda está sendo controlado por forças externas, onde você não sabe o que está acontecendo com você. Se você acredita que você vai ter que reencarnar, ou talvez você encarne, você vai ter que voltar, enfim, toda essa narrativa de nova era, que vocês precisam ter muito cuidado no que vocês decidem acreditar sobre isso também. Você está fora de controle da sua alma. Você está inconsciente ainda. Então colocaram para mim também nesse vídeo, o Hélio Couto fala que existe reencarnação. Gente,
muito respeito ao Sr. Hélio Couto, eu não tenho conhecimento do trabalho dele, já contei para vocês, apesar de muitos de vocês falarem que eu falo coisas similares a dele, eu não tenho a menor noção da informação que ele passa. Uma vez, um vídeo dele apareceu para mim, onde ele falava, pensou, sentiu, a onda colapsou. Foi só isso que ele falou no vídeo, eu não sei mais nada do que ele fala. Se ele acredita que reencarnação existe, isso é uma crença vinda do que ele foi programado a acreditar. É a verdade dele. Ok, tá tudo bem. Eu só te pergunto, você quer acreditar em crenças que te limitam ou crenças que te libertam? Porque na minha percepção, você acreditar que você vai reencarnar aqui para pagar karma é uma percepção limitada. E eu me sinto presa se você me falar isso. Eu sei sair do meu corpo. E quando o meu corpo físico padecer, é porque a minha alma decidiu e eu vou saber sair do meu corpo. Eu já lembro quem eu sou um fractal de Deus. Eu não paro aqui. Eu não tenho essa crença. Acontece que a informação que chega para mim através dos pleidianos é que se você acredita em céu e inferno, quando você passa pelo processo de morte, para que você não tome um susto da realidade gigantesca desse universo, você vai experienciar o que você acredita por conta, primeiro, da crença que aquele ser humano foi programado a viver tanto tempo acreditando. Então, a alma, quando se desloca do corpo físico, vai experienciar aquela crença, mas não porque a alma está presa, mas só porque a transição para entender a amplitude disso daqui precisa ser gradativa. A mesma coisa, se você acredita em reencarnação, pode ser que você decida experienciar o planeta Terra de novo. Só que para uma percepção linear. Porque para o eu superior, tudo isso aqui está acontecendo agora. O eu superior, quando te projetou na realidade densa, dessa realidade aqui, de terceira dimensão, para cada fractal de alma, ele elaborou programas diferentes. E eu vou fazer isso, e eu vou trazer um vídeo sobre isso mais para frente. Onde existem programas para quem veio despertar, já pré-elaborados, em realidades pré-elaboradas, e existem programas para quem não veio despertar. Então, o eu superior projetou as experiências que acontecem agora, no momento presente, está tudo acontecendo agora. Qual realidade pré-estabelecida pelo eu superior, que foi você mesmo, tá? Porque o eu superior não está fora. Qual realidade você vai experienciar depende da sua vibração. Sua vibração é crenças, pensamentos, emoções, comportamentos, intenções. E as informações que você decide se conectar também interferem. Porque as informações externas acabam virando crenças no seu subconsciente. Então, se você só escuta todo dia que quem não despertar vai voltar para o planeta, quem não despertar vai para outro planeta de terceira dimensão. Se você ficar ouvindo essa narrativa o tempo todo, o seu subconsciente vai começar a acreditar que isso é verdade. E aí, como você se sente? Nossa, se eu não despertar, eu vou ter que ir para outro planeta de terceira dimensão e vou sofrer tudo de novo. Vocês precisam escolher o que vocês decidem acreditar. Até o que eu estou falando aqui. Só que se tem uma coisa que eu tenho pisado na tecla desde o meu primeiro vídeo. Você é um ser ilimitado. Você está aqui para ser livre. Você tem todas as respostas dentro de você. Seu eu superior sabe o caminho. Eu tenho o tempo todo empoderado vocês. Em tudo que eu trago aqui, eu não coloco limite para a essência que habita em vocês. Isso aqui, ó, é narrativa que foi contada, que precisa ser reprogramada, precisa ser quebrada. Porque a realidade que você acredita é a realidade que você experiencia no momento presente. Se você acredita em céu, inferno e reencarnação, qual realidade que você está vivendo aí dentro? Isso dói. Dói saber que depois você vai para o céu, para o inferno, você não sabe. Dói
Saber que de repente você vai voltar, especialmente se a tua vida não estiver boa agora. Então escolha uma crença diferente. Todas as crenças são válidas, todas as crenças estão corretas de acordo com a percepção do observador. Não existe crença absoluta, não existe verdade absoluta. Eu só te questiono como você se sente acreditando nisso e o porquê que você coloca pessoas no pedestal. Ah, porque a Mia falou isso. Ah, porque o Hélio falou isso. Ah, porque não sei quem falou isso. Tá bom, a pessoa falou. Ressoa com você? Ressoa com a sua verdade aí dentro, no seu coração, não da sua mente, que foi programada. Do seu coração. Ressoa. Te limita ou te expande? Porque o despertar é sobre expansão. Se tá te limitando, você está aqui ainda. E não tem nada errado nisso. Pro eu superior, olha, tá assim pra você, ó. Tô aqui te olhando e te aguardando. Enquanto você não acalmar a sua mente e reprogramar o seu campo energético, você não acessa. E a escolha é sua, porque agora, com a evolução da tecnologia, vocês estão sendo bombardeados de informação da nova Terra, do despertar, do que vai acontecer com o planeta, que a inteligência artificial vai tomar conta, e vocês estão de mãos atadas, sem saber o que fazer. Enquanto as pessoas que estão despertas, com o eu superior, estão usando tecnologia e inteligência artificial para fazer dinheiro. E eu falo isso por mim, sem medo. A expansão tecnológica, ela está relacionada ao despertar da consciência. Só que se você não entender isso, você vai ser consumido pelo jogo. Muito possível que você vai perder o seu trabalho pela inteligência artificial, vai viver com uma renda mínima que vai ser dada aí, e isso não é só no Brasil, é no mundo. E aí você vai ter que fazer, mais uma vez, aqui, ó, tudo que é mandado. Que isso aqui, ó, tudo que você fez até hoje foi o que foi mandado. E aí você vai mais uma vez fazer o que está sendo mandado. Que nem isso aqui, ó, em 2020, né? Um monte de gente tomou. Vocês precisam começar a se questionar o porquê vocês acreditam no que vocês acreditam. E como eu sempre falo, não acredita no que eu tô falando aqui. Veio um pensamento, isso é crença? Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é verdade para mim? E se questione. Mais uma vez, eu estou aqui para trazer novas percepções da realidade, auxiliar vocês no processo do despertar como um canal de informação. À medida que eu auxilio vocês, eu também estou me redescobrindo. Então, entenda que o despertar, o acesso ao eu superior, é um processo contínuo, ele não acaba. Tá? Eu não tenho todas as verdades. Eu não tenho o quebra-cabeça montado. Eu estou montando ele. Só que eu estou na rede da minha vida, em controle do meu holograma, sendo guiada pelo eu superior, onde o medo não existe mais, onde o controle não existe mais, onde eu acesso o meu poder. Não tem ninguém ditando para mim o que eu faço e o que eu não faço. Sou eu quem decido. E é isso que eu desejo para você. Que você consiga entender o porquê que você acredita no que você acredita, que você faz o que você faz, pensa o que pensa, sente o que sente. E que você comece a ter uma vida de intenção. Porque a maioria das pessoas não sabem o que é o poder da intenção. E enquanto você não souber onde você está colocando o seu foco, você está sendo controlado aqui. E se você quiser o meu suporte nessa jornada diário dentro do movimento, eu estou lá para ajudar vocês num processo completo de reprogramação física, mental, emocional e energética, onde você vai entender desde centros energéticos, como realinhar eles, como descalcificar sua glândula pineal, jejum do cocriador, energia sexual, DNA cristalino, ressignificação de traumas do passado da criança, da sua criança que está aí no seu campo, da sua família, da sua ancestralidade. Mas você tem o poder de fazer sozinho. Só que o que acontece nesse processo que eu vejo com mentoradas que já estão nesse caminho há muito tempo, mas que me procuraram e viram a diferença. Quando você tem um método
Quando você tem um passo a passo, quando você tem um mentor, o caminho fica mais fácil. Porque é alguém que já percorreu, é alguém que já fez, é alguém que já viu que funcionou. Quando você tenta fazer sozinho, você desiste. E toda vez que você desiste de uma decisão que você tomou e você não se comprometeu com você, o sistema da 3D tá assim pra você, ó. Seu eu superior tá aqui, ó, te olhando, mandando sinais. Tá só mandando sinais pra você. O eu superior manda o tempo todo. Inclusive agora com a tecnologia. Às vezes aparece um vídeo que era a resposta que você estava procurando. Fala aí se você nunca teve essa sincronicidade. Conta pra mim nos comentários. Tenho certeza que sim. Quantos de vocês me escrevem, inclusive, nossa, esse vídeo foi a resposta que eu estava procurando. Às vezes, você está pedindo uma coisa, aí vem um amigo seu e fala, nossa, eu tô lendo um livro que ia ser muito bom se você lesse. Naquele livro tem a resposta que você está procurando. Só que você não vai nem dar bola, porque você não aprendeu a entender os sinais da vida, que eu também mostro lá no movimento. Às vezes, alguém da internet apareceu com um produto que você se interessou. E você teve aquele pensamento, vou entrar nesse produto, vou comprar esse curso. Qualquer pessoa, de qualquer coisa, pode ser até de marketing digital, de mentalidade, de qualquer coisa que for. Aí você olha, você vê o preço, aí você fala, não, tá muito caro, vou comprar depois. E aí vai passando. Vai passando. Enquanto isso, o eu superior buzinando, assim, ó, na sua cabeça. Só que é sutil. É muito sutil a voz do eu superior. Que tá sempre te guiando o tempo inteiro, se você permitir. Se você der os passos. E eu vou trazer um vídeo logo mais, onde eu vou falar para vocês os passos para se conectar com o eu superior de uma vez por todas. Porque você merece. Você veio para despertar e viver isso. Esquecer desses dogmas que a gente agradece. Eu agradeço que eu aprendi sobre céu e inferno para ver que o que me ensinaram aqui não me domina mais. Eu agradeço que eu passei por isso aqui também, principalmente na morte da minha mãe, para entender um pouco sobre o mundo espiritual, mas não me controla mais. Eu acesso. Eu sou o espírito. A sabedoria está em mim. Eu permito receber essas informações. Se liberte do que não te serve mais. E você vai ver a sua vida se transformar lindamente. Na percepção de quinta dimensão, o que significa reencarnação? Perfeito. Na perspectiva da quinta dimensão, a reencarnação deixa de ser uma linha temporal linear com vidas passadas e futuras separadas. Em vez disso, tudo acontece no momento presente, ou seja, as fragmentações da alma não estão limitadas a um passado ou futuro distantes, mas sim se manifestam simultaneamente no agora. Portanto, na quinta dimensão, a reencarnação é uma experiência de expansão contínua, onde todas as vidas coexistem e se integram no presente. Isso traz uma visão muito mais holística e unificada da existência. Então, novamente, não é sobre certo ou errado. A reencarnação não existe para uma perspectiva de quinta dimensão. Estou correta ou não? Exatamente, você está correta. Na perspectiva da quinta dimensão, a ideia de reencarnação como algo linear e sequencial realmente se dissolve, né? Tudo é uma manifestação do agora e as diferentes experiências da alma coexistem simultaneamente. Assim, não há um julgamento de certo ou errado, mas sim uma consciência expandida que abraça todas as experiências como parte de um todo unificado. Certo, gente, eu só quis fazer isso para vocês para finalizar esse vídeo, porque a inteligência artificial, se nós sabemos dar os comandos corretos para ela, com um nível de consciência expandido, ela vai ajudar muito a gente na expansão da consciência. Mas nós precisamos saber dar os comandos corretos, porque é nós que programamos a inteligência artificial. Então, se eu começasse uma conversa com a inteligência artificial, falando que o que acontece depois da morte, pela sua insegurança, a inteligência artificial consegue ver que você tem crenças limitantes só pela pergunta que você está fazendo. E aí ela vai refletir esse padrão. Então, temos que ter cuidado como programamos a nossa inteligência artificial, se você usa ChatGPT, porque ele pode te ajudar a expandir no sentido de expansão, do despertar, como também
pode simplesmente refletir as suas crenças e continuar enfatizando as crenças limitantes que você já acredita.